Olá amigos, bem-vindos ao canal Daniel Simões. Como podem ver, eu estou aqui iniciando um estudo sobre o impacto do regime militar no Brasil, que aconteceu entre 1964 e 1985, em termos de estatísticas. Muito eu tenho ouvido falar sobre os benefícios que o regime militar trouxe para o Brasil, assim como eu tenho ouvido outras pessoas falando sobre os malefícios do regime militar. Eu nasci em Portugal, moro no Brasil há pouco mais de 12 anos e, perante as questões que me têm sido apresentadas, eu fui pesquisar por mim próprio para ver se eu consigo clarificar as minhas ideias em relação a uma série de coisas sobre o regime militar. Porque umas pessoas dizem que foi ditadura, outras dizem que não foi ditadura, que foi um tempo muito bom, e nada como nós olharmos as estatísticas. Evidentemente, eu não sou especialista económico, eu não sou um especialista estatístico, nem geográfico, e estou aqui tendo a ousadia de trazer gráficos para fazer um estudo não tão aprofundado quanto um especialista poderá fazer, mas tendo a ousadia de trazer esse tema, e evidentemente que poderão encontrar erros, e é quase certo que vão encontrar erros nas interpretações que eu vou fazer, mas eu estou tendo a ousadia de trazer esse estudo para abrir um debate. Se houver alguém que veja este vídeo e que seja especialista em termos económicos, em termos estatísticos, que possa auxiliar na complementação das informações que são aqui passadas, ou na retificação mesmo, na correção de informações que eu falo aqui, de percepções que eu tenho, agradeço que entre em contato comigo para nós podermos fazer um vídeo em conjunto, um hangout até ao vivo, para poder serem feitas questões por mim e por outras pessoas sobre estes temas e ficar bem mais clarificado, né? Então, é assim, também quero clarificar que eu não tenho qualquer tendência no espectro político, não estou torcendo nem por esquerda, nem por direita, nem por liberais, nem nada. Estou querendo ter uma clarificação da visão histórica. Então, o que eu falar aqui não interpreto como sendo alguma defesa de alguma coisa, certo? Vamos examinar gráficos estatísticos, certo? Eu baseei-me em alguns documentos que encontrei, como por exemplo as estatísticas do século XX do IBGE, a tábua completa da mortalidade para o Brasil 2016, uma breve análise da evolução da mortalidade no Brasil também do IBGE, e o novo regime demográfico, uma nova relação entre população e desenvolvimento do IPEA, que foi organizado por Ana Amélia Camarano. E vamos começar a visualizar alguns gráficos. Para nós termos ideia do contexto onde estamos olhando estas informações, estes dados, convém nós conhecermos a demografia, que é a base para entender o Brasil. Todos estes dados que nós vamos ver. Claro que vão existir imensas informações que eu não vou trazer, porque um estudo deste é altamente complexo. Existem cruzamento de informações, de dados que poderiam dar percepções diferentes sobre estas que eu vou trazer, não é? Mas é tal coisa, isso é mais o trabalho de um especialista, ou então só se eu ficasse aqui trabalhando dias e dias e dias, aqui, ou semanas, meses, a trabalhar em todos estes dados e a fazer cruzamento destas informações, não é? Então, vamos abrir aqui o estudo. Podemos ver que em 1899 existiam cerca de 17 milhões e meio de habitantes no Brasil. Depois vamos ver as variações ao longo dos anos. Em 1910, o IBGE diz que o censo, o recenseamento, foi suspenso por razões de ordem política. Em 1920, diz que foi deficiente o recenseamento que foi feito.
Em 1940 diz que foi exemplar. Foi um recenseamento muito bem feito. Em 1930, aqui ficou trocado, 30 e 40, também foi suspenso por razões de ordem política. Em 1950, apresenta-se o registro de mais de 50 milhões, quase 52 milhões de brasileiros. Se nós compararmos com este valor que está aqui, nós vemos que aconteceu um crescimento de 297% em 50 anos da população. De 17 milhões passa para quase 52 milhões. Em 1960, novamente foi suspenso devido a um escândalo administrativo. Em 1970, o censo mostra que existem 93 milhões de habitantes no Brasil, havendo um crescimento de 179% em 20 anos desde 1950. Em 1980, ou seja, aqui entre 60 e 80 nós já estamos em pleno regime militar, em 1980 o censo de 1960, que tinha sido suspenso, é completado de forma precária. Em 1990, o censo é adiado para 1991 devido novamente a problemas político-administrativos. Em 2002, o censo demonstra que já existem quase 170 milhões de habitantes no Brasil, considerando-se um crescimento de 182% em 30 anos desde 1970. Depois, em 2018, já existe uma estimativa de 213 milhões de habitantes, havendo então um crescimento de 125% em 18 anos, que é um crescimento considerável. Então o que nós olhamos é que o crescimento da população residente entre 1900 e o ano 2000, e o gráfico continua para a frente, subindo, né? É um crescimento. Não é? Quando nós olhamos assim, e é aqui que nós vamos focar a nossa atenção, entre 64 e 85, não é? Quando nós olhamos em termos de crescimento populacional, não identificamos qualquer impacto do regime militar no crescimento da população. Na esperança de vida ao nascer, aqui entre 1930 e 2015, então nós vemos que a esperança de vida ela tinha vindo a crescer durante o início do século XX, e quando chegou nos anos 50 para os anos 60, ela estabilizou. Aqui começa a haver alguma instabilidade política, que depois dá origem à instauração do regime militar. Então a esperança de vida ao nascer ela estabiliza, mas não diminui. Então, quer dizer, a instauração do regime militar ele não tem um impacto negativo na esperança de vida ao nascer, e depois, havendo já uma estabilidade do regime, continua novamente o crescimento. Aqui, a partir do ano 2005, ele torna-se menos acentuado, mas podemos ver, se desconsiderarmos esta estabilização aqui no crescimento, podemos ver que é uma linha contínua de crescimento. Então, mais uma vez, podemos dizer que o regime militar não teve um impacto negativo na esperança de vida ao nascer, mas também não teve positivo. E é isso que nós vamos observar em maior parte destes gráficos que eu vou mostrar, é que não existe um impacto significativo em diversas áreas da vida brasileira do regime militar. Ou seja, por aquilo que nós vamos ver aqui, não se comprova realmente que o regime militar tenha sido algo assim tão positivo. Mas depois vamos ver também outras áreas como os homicídios, né? Então, aqui vemos o Brasil, a população segundo situação de domicílio entre 1940 e 1970, ou seja, antes do regime militar e até durante o regime militar. E vemos que a quantidade de pessoas que moram nas áreas urbanas ela está crescendo, e a população que mora nas áreas rurais também está crescendo. Então não se nota também aqui nenhum impacto negativo, mas também não assim tão positivo que da instauração do regime militar. Vemos aqui a taxa de mortalidade infantil e a esperança de vida ao nascer entre 1940 e 2010.
Então vemos que a mortalidade infantil, que é a parte vermelha, ela vai diminuindo, chegando aqui a 1970 para 1980, existe uma queda muito grande na mortalidade infantil, o que é uma coisa bem positiva, ou seja, isto acontece dentro do regime militar e a esperança de vida ela cresce aqui. Vemos que ela está sempre crescendo e a mortalidade sempre diminuindo, e aqui existe uma pequena acentuação da esperança de vida, mas vemos que existe uma queda aqui mais significativa durante o regime militar em relação à mortalidade infantil. Então algumas coisas melhoraram em questões de saúde infantil que refletiu na diminuição da taxa de mortalidade infantil, né? Então estamos a ver aqui já alguma coisa positiva aqui no regime militar. A população com idade inferior a 10 anos entre 1940 e 1970, nós vemos que há um crescimento, né? Sempre crescendo, não há nenhuma diferença significativa. Então a quantidade de crianças inferiores a 10 anos continua crescendo e a instauração de um regime militar não teve qualquer impacto nisso. Aqui vemos a taxa de fecundidade das mulheres, ou seja, o número de filhos por mulher entre os anos de 1890 e 1990. E vemos que há um decrescimento da quantidade de filhos que cada mulher tem e, mais uma vez, não vemos qualquer impacto da instalação do regime militar na quantidade de filhos que as mulheres têm. Continua descendo até os dias de hoje. A sobremortalidade masculina, aqui entre 1980 e 2010, porque eu não consegui encontrar nos períodos anteriores a 1980, mas 1980 é já o final do regime militar e nós vemos que, então, chegando ao final do regime militar, que a taxa que em 1980, né, que é a linha vermelha, mostra que existem mais mortalidade masculina entre a idade de 15 anos e cerca de 59, digamos assim, mas podemos vir aqui, vamos considerar aqui mais ou menos 40, ou seja, entre os 15 anos e os 40 anos. Em 1980 era onde morria mais jovens, né, mais homens. Vemos depois que em 2010 esse número começa a vir um pouco a partir dos 15 anos e sobe muito a quantidade de humanos masculinos, digamos assim, de pessoas masculinas, que morre até, aqui vemos com um aumento, em vez de ser mais até 40, vemos que já chega a este nível já nos 45, já perto dos 50. Então a mortalidade aumentou muito no Brasil após a instauração do regime militar. Após o fim da instauração do regime militar. Mas vemos que existe uma queda acentuada aqui, que também tem maior idade, né? Então menos gente também existe, mas vemos que existe uma relação não positiva entre os anos de 1980 e os anos de 2010, mas não temos dados suficientes para comparar com o tempo do regime militar, né? Aqui, mais uma vez, também só vai desde 1980 e 2010, mas vemos que a taxa de distribuição proporcional de óbitos de jovens de 15 a 29 anos, pelas principais causas de morte, focada em homens, não é? Então vemos que aqui as causas externas de morbidade e mortalidade, que é em questão de homicídios, né, ou acidentes, ela aumenta muito de 1980 para 2010, né? Então, em questão de homicídios, de insegurança, aumenta muito. Essa é que é a grande questão que muita gente fala e que faz essa comparação com o regime militar, diz que naquele tempo era mais seguro. Muita gente fala também em questão da corrupção e da economia e tudo. Nós vamos olhar para isso e vamos ver que não existe realmente assim um impacto significativo do regime militar em termos económicos. Existe sim em termos de segurança. Existia menos homicídios, mas se nós considerarmos que existia evidentemente perseguição do Estado,
em relação a algumas pessoas. Então havia menos insegurança do Estado em relação à população. Agora, criminalidade dentro da própria população existia menos do que existe hoje, né? Então a segurança nas ruas, em termos de seio populacional, hoje é muito... a insegurança é muito maior hoje do que era no tempo do regime militar. Agora, em termos de segurança de população para o Estado, hoje talvez exista mais segurança, né? As pessoas já não estão tão em risco, talvez, de sofrer abusos por parte da autoridade, mas também não sei se isso será real, porque nós temos notícias, né, de tantos assassinatos que acontecem por parte da polícia em relação à população, principalmente à população mais jovem, e segundo alguns dados que me têm chegado também, mais jovem e negra, essencialmente. Então nós vemos que talvez não exista assim tanta diferença também em termos de relação, de sentimento de segurança entre a população e as forças do Estado, não é? Aqui vemos a distribuição proporcional de óbitos de jovens também, entre 15 e 29 anos, mas mais relacionado com as mulheres, e vamos ver a mesma coisa, não é? Que as causas externas, que é onde se inclui os homicídios, ela aumentou desde 80 para 2010. Mas não é muito conclusivo. Estes últimos gráficos que eu estou aqui mostrando não são muito conclusivos em termos de regime militar, porque nós não temos os dados atrás, né? Agora vamos ver aqui a distribuição de homicídios por idade desde 91 a 2010. Pronto, mais uma vez nós estamos a ver só a realidade atual do pós-regime militar, não temos os dados do antes, mas pelo menos ficamos com uma noção de como está agora, né? E nós vemos que dos anos 90 até hoje nós temos um crescimento da quantidade de mortes por homicídio na faixa dos 15 anos aos 40, 45 anos. Existe um aumento significativo, principalmente até aqui, mais ou menos até aos 35 anos. Nós vemos que há um crescimento de homicídios nesta faixa etária para entre os anos 90 e hoje. Isto é reflexo da quantidade de violência que está acontecendo agora no Brasil, né? Agora vamos partir para a parte económica. E é aqui que nós vamos ver que não existe assim nenhum, pelo menos em termos gráficos estatísticos, nenhum argumento de que o regime militar funcionou melhor do que antes do regime militar ou depois, né? Aliás, nós vamos até identificar alguns pontos não positivos do regime militar em relação ao que era antes do regime ou depois do regime, né? E vamos olhar para o produto interno bruto desde 1960, ou seja, um pouco antes da instauração do regime militar, até aos dias de hoje, 2010 e mais para a frente um pouco, e vemos que entre 1960 e 1985 o produto interno bruto ficou sempre abaixo dos 500 milhões, né, de dólares, e ele só começa a subir depois do fim do regime militar. Ele ultrapassa pela primeira vez aqui a faixa dos 500 milhões de dólares, e para novamente ter uma pequena queda e voltar a subir quase até 1 trilhão, né? Aí novamente começa a queda, e depois do ano 2000, que é quando o Lula assume o poder, pela primeira vez o produto interno bruto tem um crescimento muito grande. Mais uma vez eu lembro que eu não estou aqui torcendo, nem tendo qualquer posição partidária, política, ideológica, nada disso. Estou procurando fazer uma análise de gráficos o mais frio e imparcial possível, mas a realidade que nós estamos vendo aqui é esta, né? É que quando o Lula entrou para o poder, o produto interno bruto cresceu imenso, superando a faixa dos 2 trilhões e meio de dólares. Aqui temos o PIB por capita brasileiro em relação aos Estados Unidos. Então nós vemos aqui uma variação em relação ao dólar, né? E a razão por capita Brasil-Estados Unidos, e vemos que existe um decrescer desde 1820. Em 1920 identificamos um pequeno crescimento da razão do PIB, para novamente voltar a cair em 1940 e voltar a subir
a partir de 1900 na década de 40, ele começa a subir e continua subindo até cerca de 1980, ou seja, o regime militar conseguiu aguentar a relação do PIB em relação ao dólar americano, só que já no final do regime militar começou a queda. Pena que nós não temos aqui o registro de como está esta relação entre o ano 2000 e hoje, não é? 2018. Eu podia ter ido buscar esse gráfico e não me lembrei de pegar. Mas não é por isso que eu vou fazer edição no vídeo. Mas nós vemos que o regime militar aqui ele conseguiu aguentar e fazer subir, não é? A relação do PIB por capita brasileiro em relação aos Estados Unidos. Ele fez subir e quando mais se aproximou do final do regime militar, maior foi a queda. Aí isto envolve uma série de questões, né? Porque é que isto aconteceu aqui? Qual a relação que o regime militar tinha com os Estados Unidos? Foi este crescimento deu-se devido a parcerias? Deu-se devido a fazer frente à força imperialista dos Estados Unidos? Aqui merecia mais uma revisão histórica mais detalhada, que talvez possa ser feita mais adiante em outro vídeo ou com a ajuda de pessoas que entendam mais sobre este assunto e possam trazer novas luzes. Mas a informação fica aqui para um início de debate e de estudo. Aqui temos a comparação internacional de rendas per capita em dólares internacionais. A comparação internacional de rendas per capita. Então podemos ver que em 1820, não vamos comparar, não vamos fazer essa comparação aqui com todos estes países, mas a relação está entre 1820 e 2008 e podemos ver que existe aqui um pequeno decréscimo, mas volta a crescer e sempre a crescer. Aqui entre 1870 e 1880 há um pequeno decréscimo outra vez, mas volta a crescer para diminuir novamente um pouquinho aqui, entre 1890 e 1900 e continuar a crescer aqui já sem parar, ou seja, entre o ano 1900, em pleno todo o século XX até chegar ao século XXI, a renda per capita ela só aumenta aqui no Brasil. Então não estamos identificando mais uma vez qualquer impacto positivo ou negativo da instauração do regime militar no crescimento da renda per capita. Então, em termos económicos, neste gráfico aqui não identificamos qualquer impacto. Aqui na taxa média geométrica de crescimento anual, em 1940 e 1910, nós então podemos aqui ver, sim, que está vindo um crescimento. Não sabemos aqui como é que fica o gráfico antes de 1940, mas na década de 50, já começando a entrar para a instauração do regime militar, começa a haver uma quebra, né, da taxa média geométrica do crescimento anual que se manteve até 2010. As finanças do Estado em percentagem do PIB entre 1907 e o ano 2000 é muito interessante, né? Porque aqui existe uma comparação de despesa e de receita. Estamos desde o ano 1907 até ao ano 2000, né? E nós vemos sempre que as despesas são maiores do que a receita, salvo aqui alguns toques onde elas se tocam, né? Se equiparam, mas essencialmente a despesa é sempre maior do que a receita. Aqui tem um pouquinho de receita a mais do que a despesa. Mas do que nós vamos ver aqui é que existe, já que em 1950 já se começa a ver uma distância maior também aqui, só que acontece um pico entre a despesa e a receita, ou seja, o déficit, que em 1965, isto é quando 64, 65, né, que é quando é instaurado o regime militar, acontece uma diferença enorme entre a despesa e a receita. A receita continua a aumentar, mas a despesa aumentou muito mais. Aí a despesa diminuiu mais um pouco, até ainda dentro dos anos 60, para novamente procurar se equiparar. E aqui o que é muito interessante é que, pela primeira vez, para trás de todo o registro que tem aqui, existe um acompanhamento homogéneo entre despesa e receita. E, para mim, aqui nós vemos até 81, não é?
E aqui é quando começa o final do regime militar, onde novamente a despesa começa a crescer em relação à receita, e só perto já do ano 2000 é que a receita ultrapassa a despesa aqui. E aqui também, né? Não tenho agora aqui o registro do resto dos anos, mas uma coisa aqui que eu me fico questionando é: terá havido um melhor gerenciamento entre despesa e receita? Né? Aqui no período do regime militar é uma questão que fica, e claro que a gente não pode ficar com questões opinitivas. Né? A pessoa que defende o regime militar vai dizer: sim, eles administraram melhor as contas. Sim, mas é preciso mostrar isso em termos de contas, em termos de documentos, de gráficos realmente mais precisos que demonstrem isso. O que nós temos aqui a ver é que realmente houve uma igualização, assim, ficou igual, não é? A quantidade de despesa e de receita. E nós não identificamos essa homogeneidade em nenhuma parte do gráfico, não é? Só aqui, né? Durante o regime militar. E seria muito interessante alguém com mais conhecimento que pudesse nos trazer mais luz sobre estes detalhes, né? Aqui a relação de receita e despesas dos municípios em relação à percentagem do PIB entre 1907 e 2000. Muito interessante, porque nós vamos ver que realmente fica bem, assim, bem equilibrado, homogéneo, né? Quase igual a despesa e a receita, né? Isso é muito interessante. E nós só vamos ver aqui realmente um aumento da despesa em relação à receita já no final do regime militar. Ou seja, nós quando olhamos aqui não vemos qualquer impacto, qualquer diferença do regime militar neste aspecto das receitas e despesas dos municípios, mas vemos que no final do regime militar aconteceu aqui alguma instabilidade, onde houve mais despesas do que receitas. Também podemos olhar e ver que no ano de 65, 64, que é quando é instaurado o regime, há um crescimento das receitas e logo há um crescimento das despesas, mas há um crescimento que fica aqui mais em cima, já perto dos 3%, sendo que para trás sempre se manteve em 2%, só que já no início do século é que teve entre 2% e 3%. Né? Mas vemos que no regime militar aqui teve entre 2% e 3% e manteve-se em quase todo o regime militar dentro dessa faixa. Né? Depois do regime é que há este aumento, novamente uma queda aqui nos anos 80 e depois novamente um crescimento, e a tendência que mostra aqui é para um crescimento de tanto da receita quanto da despesa. Aqui é a participação do imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços no produto interno bruto. Esta é uma informação interessante que eu pessoalmente eu não consigo fazer uma análise assim muito profunda disto. Eu não consigo entender realmente se é algo positivo a participação deste imposto no produto interno bruto ou se é algo não positivo. Não tenho conhecimento para dizer se é positivo ou negativo a participação deste imposto, mas podemos analisar o gráfico, né? E o que nós vemos é que há um crescimento, né, da participação deste imposto no PIB, há sempre um crescimento, mas quando foi em 1964, nós vemos que existe um crescimento mais acentuado até ao início dos anos 70, para começar a haver uma queda e se estabilizar aqui, mais ou menos em 1975, ele estabiliza até ao final do regime militar. Depois do final do regime militar, como em todos os países, depois de uma ditadura, digamos assim, existe sempre uma instabilidade dentro dos países, né, para conseguir estabilizar a democracia e o Estado, né, uma suposta democracia. E então nós vemos que existem aqui algumas oscilações, né, da participação deste imposto no PIB, e fica por fazer, né? É mais uma das informações que eu estou trazendo, que fica por trazer mais informações mais detalhadas que nos tragam uma percepção melhor destas informações, né? Fica aberto o convite. Está aberto o convite para alguém que entenda mais poder entrar em contato comigo para poder clarificar ou até corrigir o que eu estou aqui trazendo. O que nós vemos aqui é a dívida federal fundada
em percentagem do PIB entre 1901 e 1965. E vemos que essa dívida, ela, de uma forma geral, ela apresentou uma queda e não existe, mais uma vez, não existe aqui registro depois do regime militar como é que fica esta dívida, né? Mas vemos que existe uma queda aqui, né? Até a instalação do regime militar. Aqui vemos a dívida mobiliária interna federal em mãos do público, isto em reais, no valor de reais do ano 2000, né? Entre 64 e 2000. E o que nós vemos é que essa dívida ela é estacionária, abaixo dos 100 mil reais em valores do real do ano 2000, e ela fica mais ou menos estável aqui abaixo dos 100 mil até ao fim do regime militar. Depois do fim do regime militar acontece um crescimento abrupto para novamente haver uma queda e depois crescer imenso. Também é mais uma informação que eu gostava de entender melhor, as nuances que existem aqui ao redor desta informação que nós estamos vendo. Mas o que vemos é que durante o regime militar esta dívida se manteve abaixo dos 100 mil e depois ela cresceu para novamente cair um pouco e crescer abruptamente já para o século XXI. Os gastos na área social e infraestrutura. Esta é uma das questões que mais se argumenta as pessoas que defendem a instalação de um regime militar, né? É que se construiu muito durante o regime militar. E neste gráfico aqui nós vamos poder ver que a linha preta ela refere-se aos gastos feitos na área de infraestruturas aqui no Brasil. E isto está em relação à percentagem do PIB, né? Então, nós vemos que desde 1930 até 1964, que é aqui, os investimentos em infraestruturas, eles se mantêm entre um pouco acima do 1% e um pouco abaixo dos 3%. Então, podemos dizer, entre 1% e 3% aqui, né? Aqui, desde 1940 até 1956, vemos que ele fica sempre abaixo dos 2%. Quando acontece a instalação do regime militar, que é exatamente aqui, o que nós vemos é que estava-se quase em 3% o gasto em infraestruturas e houve uma queda para 2%. Aí procurou-se ainda nos anos 60 manter o gasto em infraestruturas entre os 2% e os 3%, mas no início da década de 70 acontece uma queda abrupta desse investimento que vai para níveis mais baixo do que alguma vez há aqui registro, não é? Aqui nós já vemos que no período de 1974, mais ou menos, já atingiu o nível mínimo do que há registro aqui durante o século XX aqui. E ele cai muito. Então o que nós estamos vendo aqui é que existe cada vez menos investimento em infraestruturas. Não sei, assim, lá tem que haver uma revisão histórica melhor sobre realmente as construções que o regime militar fez, mas em termos de gráfico, nós estamos aqui vendo é que não houve tanto investimento assim em infraestrutura. E este é um dos argumentos que as pessoas usam para a instalação de um regime militar, é que se construiu muito. Claro que existem assim uma série de nuances de informação histórica que poderão estar faltando aqui que eu não tenho conhecimento. Quem diz que aqui neste período todo apresenta-se como sendo gasto em infraestrutura e o dinheiro está sendo desviado, não sei, não é? E quem sabe aqui está já vendo menos gasto com infraestrutura, mas esteja sendo construído mais. Isso são respostas que não dá para a pessoa responder e dizer não, é isso mesmo, só porque acredita que é. Não, nós temos que ver isso em termos matemáticos, em termos precisos, em termos documentais, se realmente foi isso mesmo, ou seja, um melhor gerenciamento das contas, ou se realmente houve menos investimento em infraestrutura e aconteceu menos construção em infraestrutura. E o que nós vemos é que já para o final do regime militar começa a haver novamente um crescimento em infraestruturas para haver uma queda abrupta ainda maior já perto do ano 2000 e depois aqui denota-se um pequeno crescimento que acredito eu, aqui é uma crença que eu não fui verificar, que depois do ano 2000 e com a entrada do Lula no poder que esse investimento cresceu, né? Não sei se isso é real. Agora, em questões de investimento na área social,
nunca houve muito investimento na área social, né? Nunca se teve muita importância do Estado em ter essa postura socialista, né? Típica de um governo socialista de serviços assistenciais na área social. Mas depois do fim do regime militar, exatamente aqui em 1984, começa-se a ver que começa a entrar uma ideia, uma postura mais socialista dentro do governo, de assistencialismo, e o investimento na área social começa a ser muito maior. Né? Apesar de haver aqui uma quebra, mas acredito também que depois, quando o Lula entra no poder, o PT, que existe um crescimento muito maior em termos de investimento na área social. Né? Os índices do produto real, ou seja, o produto interno bruto, em termos do PIB e dos fatores. Tirar aqui o som do celular que está aqui interferindo. Então aqui também não vemos aqui qualquer diferença, né? Nem se nota aqui em termos de gráfico a instalação de um regime militar, né? Então os índices do produto real em termos da agropecuária, de serviços gerais e indústria, né? E depois apresenta também aqui o próprio PIB, é um crescimento. Né? Claro que isto, fazendo uma comparação com outros dados, com outros gráficos, com certeza esta informação fica muito mais rica e podemos identificar algumas coisas que eu não estou aqui mostrando. Né? Aqui a participação percentual do produto interno bruto a preços concorrentes do setor da agropecuária entre 47 e 95. Então nós vemos que a participação percentual, né, no PIB por parte da agropecuária, ele vai diminuindo, em 47 ainda está aumentando, mas depois, a partir dos anos 50, ele começa uma queda em risco e entra pelo regime militar, que continua havendo queda, havendo aqui uma pequena tendência para subida, ou seja, já no final do regime militar, para se manter aqui estável, e acredito que tenha havido um crescimento a partir daqui, que a participação da agropecuária no PIB tenha crescido a partir daqui. Mas mais uma vez vemos que não é a instalação do regime militar que foi fazer a diferença. Ou talvez sim, não é? Porque isto já começa a acontecer aqui a partir dos anos 50, que é quando começa a instabilidade política que dá origem à instauração do regime militar. E essa baixa da participação da agropecuária no PIB, ela permanece aqui, né? Depois vemos a participação no PIB de outros serviços. E vemos que em 47 até aos anos 70 há uma queda, aqui principalmente aqui muito mais abrupta, a partir da instauração do regime militar. Os serviços deixam de participar tanto no PIB, e depois começa a haver um crescimento que se mantém até o final do regime militar, para continuar crescendo a partir daí. Né? Então o que nós vemos aqui é que há uma queda abrupta na participação de outros serviços no PIB depois da instauração do regime militar. Claro que aqui o que nós também entendemos é quando é instaurado um regime assim, inicialmente não existe tanta estabilidade administrativa interna, né? E depois, com os anos, a coisa vai começando a funcionar melhor, os serviços começam a ficar mais organizados e então consegue melhorar. Mas aqui nota-se uma pequena queda já no final da instauração do regime militar, e depois continua crescendo, né? Aqui são as médias móveis quinquenais da taxa de crescimento do PIB no Brasil, entre 1905 e no ano 2000. Este é um gráfico que confesso que não entendo assim tanto sobre isso, não é? Mas são as taxas de crescimento do PIB, mostra, ou seja, Porquê que eu digo que eu não entendo tanto? Porque agregada a esta informação tem muitas informações. Não é uma informação isolada sobre estas variações da taxa de crescimento do PIB, e não quer dizer que porque o PIB cresceu que houve algo positivo no país, não é? Porque sabemos que o PIB muitas vezes não representa a qualidade de vida da própria população, não é? Apesar de muitas vezes estar sim equilibrado, e
o crescimento do PIB querer dizer sim o aumento da qualidade de vida do povo, mas nem sempre. Então este é um gráfico daqueles que ele fica bem mais completo quando acompanhado por outros gráficos e outras informações. Mas o que nós podemos ver aqui é que a partir da instauração do regime militar, que quando começa a instauração, que é depois dos anos 60, começa a haver uma queda do PIB, e depois da instauração há novamente um crescimento. Só que esse crescimento só dura até 75, mais ou menos, para depois começar a cair até ao final do regime militar, e depois cresce, volta a cair ainda mais, cresce mais um pouquinho, e já entramos no século XXI com ele ainda baixo, aqui um pouco acima dos 2%. Ou seja, vemos que houve sim um impacto aqui do regime militar na questão da percentual do PIB. Aqui é a razão entre a dívida externa bruta e o valor das exportações de mercadorias do Brasil. Também vemos que existe aqui uma queda muito grande entre 33 e 53 ou 51, uma queda muito grande. A instalação do regime militar que vai acontecer por aqui não se denota assim qualquer assim significativo, mas vê-se que durante o regime militar consegue-se aumentar esta razão entre a dívida externa bruta e o valor das exportações. Ou seja, existe a dívida é bem maior aqui, né? Mas aqui vê-se que houve uma diminuição dessa razão entre a dívida externa bruta e o valor das exportações. É mais um gráfico que merece a atenção do especialista que possa trazer muito mais informação sobre isto. A participação de setores no produto interno bruto entre 1900 e o ano 2000. E podemos ver, por exemplo, que a agropecuária ela veio diminuindo a sua participação até o ano 1980 e depois voltou a crescer. Então, quer dizer, não se pode dizer que o regime militar teve alguma contribuição nesta variação aqui, porque a variação aconteceu até o ano 1980, depois do final do regime militar, e depois é que cresce, né? Mas esse decrescimento já vinha desde o início do século. Na indústria, vemos que existe aqui uma pequena subida, uma pequena queda, depois novamente a subir e vai subindo, ou seja, ele continua subindo até depois do regime militar. Vemos que aqui esta subida ela começa a acontecer no ano 1930, né? E que se torna mais acentuada a partir dos anos 50, que é quando começa já a instabilidade política que gera mais tarde a instauração do regime. E vemos que há um crescimento, consegue-se chegar até durante o regime militar, existe sim uma grande participação da indústria no produto interno bruto, e para depois, na instabilidade no fim que acontece após o regime militar, há um pequeno decrescimento aqui, e que nós não temos agora os dados para a continuação destes valores, né? Mas vemos que o regime militar investiu muito em indústria, né? Para a participação desta, pelo menos no PIB, e não tanto na área da agropecuária. Dos serviços, nós vemos que existe aqui um pequeno crescimento, queda, crescimento, e vai crescendo sempre até os dias de hoje. Então, mais uma vez, desde 1920 que existe um crescimento, logo não se nota qualquer impacto não positivo do regime militar na participação dos serviços no PIB. E a participação, pronto, aqui a proporção da receita orçamentária coberta pelo imposto de circulação de mercadorias e serviços. E vemos que a receita orçamentária por parte do imposto, ela foi muito grande até ao início do regime militar, e depois tem uma queda, e essa queda, apesar deste crescimento aqui, esta queda vai até depois do final do regime militar e continua caindo até aqui, né? Então mais um gráfico que eu não tenho assim tanta informação e conhecimento para poder fazer uma análise mais profunda. Espero que tenham gostado desta apresentação, que tenha trazido algumas elucidações. Espero que ele abra o debate e até motive alguém a poder
auxiliar em clarificar e em corrigir informações que eu trouxe aqui, algumas percepções, mas a impressão que eu tenho assim desta análise que eu faço é que a instauração do regime militar ele não tem tanto significado assim em termos económicos no Brasil. Não é algo significativo. Pode-se falar, talvez, em termos de segurança, né? Na quantidade de homicídios que acontece dentro da população, ou seja, o crime. Existe uma diminuição do crime durante o regime militar. Mas durante o regime militar também existe uma maior insegurança em relação às forças de ordem do próprio regime, do próprio Estado. As pessoas sentem-se mais perseguidas, existe muita gente que se sente mais perseguida, não existe tanta liberdade de expressão. Mas hoje em dia também sabemos que a maior parte da população brasileira não se sente segura perto das forças policiais. Não é? E não é preciso ser bandido, não é preciso ser marginal, não. É só nós sabermos que existe muito polícia que tem arma na mão e que não é um bom polícia. Não é? Claro que hoje em dia, perante a situação do mundo, a polícia é necessária. Se acontece alguma coisa, quem é que nós chamamos? Não é? Claro que chamamos a polícia e é com ela que nós estamos a contar para a segurança, mas sabemos que existe, apesar de existir muito bom polícia, existem polícias que não são assim tão bons. E esses aí é que criam toda uma desconfiança, todo um sentimento de insegurança por parte de muita gente. Não é? Então espero ter contribuído de alguma forma, uma gota d'água para clarificar, e talvez a solução seja algo bem mais criativo do que voltar a um regime militar. Talvez a solução seja mais utópica, né? Mais um despertar da consciência. Nós continuamos conversando, continuamos passando informação. Sei que agora, com esta greve que aconteceu dos camionistas, houve digamos, uma divisão da própria população brasileira, porque enquanto uns estavam lutando para baixar os combustíveis, outros estavam enchendo o carro com combustível super caro. Por outro lado, não houve manifestação de petroleiros ou camionistas quando agora as refinarias e estações petrolíferas da Petrobras estavam sendo vendidas para corporações estrangeiras, né? Ninguém se manifestou. Foram bilhões da Petrobras vendidas para o estrangeiro, para empresas estrangeiras, ou seja, é a riqueza nacional brasileira sendo vendida para o estrangeiro. É o completo fortalecimento da falta de soberania nacional. Não é? Cada vez mais se perde a riqueza nacional para o exterior. E isso não só a nível petrolífero, também a nível mineiro. E onde é que estavam os caminhoneiros nessa altura? Não é? E onde é que estava a população? E, quer dizer, o que se denota, e é isso que eu já venho falando no meu trabalho, a nível de programas de controle mental e de hipnotismo de massas, né, é que as pessoas só saem para a rua quando é ativado gatilhos hipnóticos que dizem a elas: saiam para a rua, manifestem-se agora. Né? Então as pessoas fecham os olhos para coisas como essa, né? A venda da Petrobras para empresas estrangeiras, francesas, americanas e outros mais, e acaba por só sai para a rua quando sei lá, não sei, às vezes eu fico assim, sabe? É muita cegueira e um movimento instintivo, sabe? As pessoas, quando eu vejo o povo se movimentando em massa, eu fico logo pé atrás. Eu vejo que não está havendo um pensamento individual, não são indivíduos que estão funcionando ali, pensando para a sua própria cabeça. O indivíduo acha que está seguindo a sua própria cabeça, mas ele está seguindo o movimento que está a acontecer ali. Né? E de onde vem esse movimento? Né? Então precisamos continuar falando, examinando bem a história, examinando bem até o nosso coração, a forma como nós nos unimos e, afinal, o que é que nós estamos desejando em termos de futuro de civilização.
Queremos mais armas na rua. É muito complexo todas essas questões. Não é? Nós queremos militares na rua, tudo armado, mas também, por outro lado, neste momento a população está refém. Os únicos que têm armas são os criminosos e a polícia, não é? E militares. Mas perante o nível de consciência das pessoas hoje, será que armar a população, liberar o uso de armas, não é? Será que é a melhor opção? Hoje em dia basta ver os índices de violência no trânsito. Qualquer coisa que acontece, o povo sai brigando logo e discutindo. Imaginam que essas pessoas com armas na mão, não é? Então é muito complexo. Hoje em dia são muitos fatores, muitas equações, muitas variáveis para serem consideradas e, cara, a gente tem que focar na união, no amor e sempre, cada vez mais, para ver se nós conseguimos despertar isso. Não é fácil. Todos nós estamos a viver um desafio e ninguém deveria ter a arrogância de dizer que sabe qual é a solução, mas que tem que haver um diálogo e abertura para troca de ideias. Isso tem que haver, com todo o respeito por todos, diferenças de opiniões, diferenças de ideias. Precisa haver diálogo, muito amor, muita união. Então, grato a todos pela atenção e luz para todos! Fico grato por estar podendo realizar este trabalho e distribuí-lo gratuitamente. Será que vou começar a cobrar pelos estudos que ofereço? Claro que não. Mas se sente que os estudos estão agregando valor à sua vida e deseja contribuir para que estes continuem sendo produzidos e distribuídos gratuitamente e agregando valor à vida de outras pessoas, você pode patrocinar nosso trabalho e ajudar-nos a manter esta obra. Sabia que já existem patrocinadores anónimos do canal Daniel Simões? Ou seja, este está sendo um trabalho de equipe. Sozinho eu não seria capaz. Com o vosso auxílio fica muito mais fácil. Se quiser me auxiliar neste trabalho do canal Daniel Simões, entre em contato comigo e divulgue. Não guarde estas percepções só para si. Ajude a divulgar o nosso trabalho. Muita luz para todos!